evidências de design inteligente na vida. Como que a vida mostra sinais claros de que uma mente inteligente orquestrou a informação da vida, a maquinaria da vida. Vamos viajar com você através de várias evidências. É um passeio pela bioquímica da vida, mostrando as assinaturas, os sinais claros de que realmente uma mente inteligente fez tudo isso. E quando a gente observa a vida do ponto de vista macroscópico, é um espetáculo, não é? Mas quando a gente olha a vida nos nossos microscópios, do ponto de vista atômico e molecular, o espetáculo ainda é maior. Quando a gente observa a célula, por exemplo, é uma cidade cibernética, formada de nanomáquinas e nanomotores. São robôs nanomoleculares. É uma cidade incrível, fantástica, de altíssima tecnologia e sofisticação. São evidências claras de design inteligente. Então a gente vê o que na vida? Por exemplo, para a produção de proteínas, nós vemos os ribossomos. São máquinas cibernéticas de tricotar aminoácidos, produzindo fios proteicos que se auto-enovelam nas proteínas da vida. Então nós temos o pendrive da vida, o RNA mensageiro, que você conecta nessa máquina e ela sai tricotando proteínas numa velocidade frenética. São 15 pontos por segundo, uma eficiência de 5 noves, praticamente não erra. E a proteína cresce, se auto-enovela nas formas necessárias, nas formas corretas para que a vida se sustente. Então é um espetáculo verificar como essa máquina funciona. A gente só consegue simular, como a gente está vendo aqui. Uma simulação de como essa máquina funcionaria. Os ribossomos são duas mãozinhas nanomoleculares, que seguindo a receita da vida, registrada nos RNAs mensageiros, os pendrives da vida, vão ali tricotando as nossas proteínas, milhares e milhares de proteínas. Se descobriu recentemente que existem ribossomos diferentes para classes de proteínas diferentes. Então são máquinas específicas a tricotar proteínas específicas com as estruturas tridimensionais específicas da vida. Sinais claros de uma mente inteligente orquestrando a bioquímica e a maquinaria da vida. E o mais incrível é que quando a gente vai olhar os ribossomos, eles são feitos do quê? De proteínas. Então é incrível, não é? O que veio primeiro? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Os ribossomos, que são essenciais para produzir proteínas, ou as proteínas que constituem o ribossomo e são sintetizadas por ele mesmo. Então é quase que impossível, não é, se imaginar um cenário. Há tentativas, a gente vai falar sobre isso em uma aula futura ainda, numa próxima aula que você vai assistir. Mas não dá para se imaginar como um teria surgido antes do outro. Ou os ribossomos estavam lá desde o início com as suas proteínas para gerar suas próprias proteínas, ou a vida não teria dado a partida. E não é só a proteína do ribossomo, nós temos o RNA. Então a própria molécula que dá a receita para o RNA é sintetizado pelos ribossomos. É incrível, não é? E só proteínas? Não, a gente vai olhar na célula, naquela maquinaria da vida, o que a gente observa? Naquela cidade cibernética de altíssima tecnologia. Nós temos máquinas para sintetizar proteínas, mas nós temos máquinas para gerar energia. É a ATP sintase, é uma usina nanomolecular de produção de energia. E é incrível que as reações que ela faz, essa máquina fantástica, é uma reação que é feita mecanicamente. Você está vendo na simulação aqui no canto, a ATP sintase, ao rodar, ela pega um ADP, um fosfato e abraça os dois para que eles reajam. E abre a portinha, eles saem ligados.
uma máquina fantástica, movida à energia de prótons, a produzir a energia da vida. Incrível, não é? E quando a gente vai olhar as formas de vida, a gente uma vez escutou, talvez você também tenha escutado, de que há formas rudimentares de vida. Que esse planeta, muito tempo atrás, no passado, foi habitado por formas rudimentares de vida. Que aquela sopa primordial, ácida, escaldante, venenosa, teria produzido ali uma primeira forma rudimentar de vida. Mas será que isso existe? Absolutamente não. Olha, a gente está vendo aqui uma bactéria. Você olhando de longe parece uma coisa simples. Mas quando a gente observa o nível atômico e molecular, bactérias são seres de extrema complexidade. Por exemplo, elas têm uma cauda. E essa cauda é movimentada por um motor, um nanomotor molecular. O flagelo bacteriano, que a gente já comentou sobre ele. Conectado na sua parede celular, nas suas membranas, nós temos um motor incrível, fantástico. E esse motor, como a gente já comentou, ele roda a 100 RPMs, rotações por minuto. Tem marcha, primeira, segunda. Então, há formas rudimentares de vida? Não. Mesmo uma bactéria, uma simples bactéria, já é provida de toda uma maquinaria de produção de energia, de produção de proteínas e de nanomotores para a sua locomoção. Olha, só para você ter uma ideia, veja uma microscopia, né, uma foto que foi tirada a nível atômico e molecular aí, de como funciona esse flagelo, como ele é arquitetado, as suas partes. E o incrível que esse motor, além de rodar a 100 mil RPMs, ele tem marchas, como a gente está mostrando aqui. Ele engata a marcha primeira, ele desengata, ele põe no ponto morto, rodando a 100 mil RPMs. E a construção do motor é ainda mais complexo. O que é mais complexo? Um carro ou a fábrica que produz o carro? Um avião ou a fábrica que produz o avião? E quando a gente vai olhar como a vida produz o flagelo bacteriano, é ainda mais complexidade, é ainda mais sofisticação. Essa é a cauda do flagelo bacteriano sendo construída. Há um molde, há um guia que permite o trançar perfeito do fio. Uma estratégia incrível. E o pior foi observar que, ao olhar o flagelo bacteriano do ponto de vista molecular, como ele é constituído de suas partes, nós descobrimos o quê? Que as mesmas partes existentes no flagelo bacteriano encontram similar no motor produzido pelo homem. Então eu costumo brincar, né? Nós plagiamos, copiamos o projeto. A gente usou a mesma lógica, a gente usou as mesmas partes, as mesmas conexões. Tudo que você encontra no flagelo, em termos de partes básicas, você encontra no motor feito pelo homem. Forças naturais ou design inteligente? Evidências de que fomos feitos à imagem e semelhança do designer ou não? Incrível, não é? Encontrarmos as mesmas partes em estruturas tão divergentes. Outro aspecto da vida que aponta claramente para o design inteligente, a fertilização. A fertilização do óvulo, nós já dissemos aqui que é um processo que mostra antevidência. Antevidência genial. Mas vamos olhar a estrutura do espermatozoide. O que a gente tem ali naquele ser, né, que vai fecundar o óvulo? Toda uma maquinaria. Nós temos um flagelo bacteriano motor que movimenta a sua cauda. Nós temos um banco de baterias, as mitocôndrias. Nós temos uma cabeça que guarda ali um arsenal de enzimas para perfurar a primeira camada, a segunda camada do óvulo. Uma arquitetura fantástica a viabilizar a reprodução da vida. E
para que tudo isso funcione, a gente precisa também de robôs nas nossas fábricas de produção de máquinas. Então, as fábricas que produzem essas máquinas da vida, elas são comandadas e auxiliadas por robôs nanomoleculares, como as cinesinas que a gente está mostrando aqui. São literalmente entidades que têm braços e pernas e que se movimentam pelas rodovias celulares, quilômetros e quilômetros de rodovias celulares, a carregar partes, nutrientes, partes de peças que são utilizadas nas construções das nanomáquinas da vida. E a gente tem aqui uma simulação de como que isso funciona, como é que elas andam. Observe, com bracinhos, perninhas, a caminhar pelas rodovias celulares. Um espetáculo de nanotecnologia e sofisticação. Robôs nanomoleculares a construir as maquinarias da vida. Bom, em relação às cinesinas, eu gostaria de fazer uma analogia. Vocês conhecem o Bolt, Usain Bolt, esse corredor de curta distância, fantástico, incrível, né? Ganhou praticamente todas as competições que participou, medalha de ouro nas Olimpíadas e tudo mais. Mas você acha que ele corre muito? Sabe esses motores nanomoleculares, as cinesinas? Fizeram uma comparação com o Bolt. Se você compara o Bolt e uma cinesina aproximadamente com a sua altura, o Bolt daria 4 passos por segundo e correria 45 km por hora. Mas esses nanorobôs que habitam a vida correriam, comparado com o Bolt, dariam 100 passos por segundo e correriam numa velocidade aproximada de 1000 km por hora, mostrando a extrema sofisticação e tecnologia dos nanorobôs da vida. E o pior, a gente falou do flagelo bacteriano, falamos desses robôs nanomoleculares, falamos das fábricas que são utilizadas para a produção desses robôs. E aqui a gente tem uma simulação de como isso funciona. Essa é a construção de um flagelo bacteriano. E o que está sendo utilizado nessa construção? Robôs, as cinesinas, robôs nanomoleculares na fábrica cibernética da maquinaria da vida, carregam partes e constroem todas essas máquinas. É incrível, não é? Acaso ou design inteligente?